caminhadinha na minha floresta favorita. Muitas reflexões ao meio do caminho. A gente pensa assim, né, que quando a gente tem alguma data para algum compromisso, algum evento importante na vida, essa data sempre chega, né? A data chega. Isso vai gerando uma ansiedade. Pra mim gera demais. No meu caso aqui, eu tô indo voltar pro Brasil logo mais. No momento que eu gravo esse vídeo, em torno de 2 semanas eu volto pro Brasil. Depois de 4 anos morando aqui. Então eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. É uma mistura de emoções que vai ser... É difícil explicar em palavras. Eu não sei o que eu tô sentindo. Vou cair aqui lá, daqui a pouco, tá escorregando. É muito difícil, porém necessário. Mudanças acontecem na vida. A vida é dinâmica, né? Ela não é algo parado, ela é volátil, né? Um pouco. Coisas acontecem, enfim. E a gente precisa aprender a lidar com o que a vida está nos questionando. Tem uma passagem no livro do Viktor Frankl que eu acho muito bacana, que a gente, em vez de ficar se perguntando qual o sentido da vida, mas qual o sentido da vida? A vida está constantemente te questionando e você tem a capacidade de responder. E como você vai responder aos questionamentos que a vida faz, vai depender de como você agir, tomar ação. Você tem que saber dar a resposta para a vida. E só existe uma resposta certa nessas situações. O que é certo a se fazer naquele momento. São perguntas que muitas vezes dói de responder. Porque eu não vou ser ignorante aqui. Muitas vezes que eu faço essa pergunta, a voz da consciência fala o que você tem que fazer. Parece que é uma mágica. Ela existe de fato, essa voz da consciência, né? Ela sabe o que tem, ela sempre tem a resposta certa. Só que muitas vezes na minha experiência de vida eu escolhi não ouvir a voz da consciência porque eu não queria. Eu queria fazer o oposto. Isso é um problema. E eu já fiz muito disso na minha vida. A gente não escolhe escutar a nossa voz interior por questões de ego, a gente quer se divertir, né? A gente quer fazer o que nos dá prazer naquele momento e não o que deve ser feito. Não que não possamos de vez em quando nos divertir, claro, né? Ninguém é de ferro. Mas tem momentos para tudo, né? Cada situação tem um sentido diferente. Por exemplo, se você está fazendo uma faculdade, você tem que estudar. Você sabe que você tem que estudar, e aí é sexta-feira. Você quer escolher para sair com os amigos no fim de semana ou viajar para a praia. Só que na semana que vem você tem prova, né? Você tem que se preparar, então você não vai estudar. Aliás, teria que estar estudando muito antes, né? Mas só como exemplo aqui. O que deve ser feito? Essa é a pergunta. E de fato, eu, por exemplo, não vou mentir, eu tenho medo de fazer essa pergunta às vezes. Porque a resposta que vai vir, você sabe que não é aquela que você quer. Não é o que o ego aqui está querendo. Satisfazer as necessidades, os prazeres da vida. Muitas vezes vem a resposta, é muito fácil, é muito simples. Mas você escolhe não ouvir. Às vezes a gente quer escolher não ouvir a nossa voz interior. Muitas vezes a gente suprime essa voz. Eu já fiz muito disso. Então eu tenho propriedade para falar muito sobre esse assunto. Muitas vezes me arrependi. Claro, a maioria das vezes você se arrepende. Poxa, era para eu ter, sei lá, estudado em casa. Eu fui viajar no fim de semana e não estudei, por exemplo. Aí você sofre a consequência depois, né? Normal, isso acontece. A gente reaprende, claro. Mas em persistir no erro, aí é ignorância nossa, entendeu? Agora, esse silêncio é impagável.
Eu acho muito legal quando tô na floresta, porque isso é um lugar que infelizmente eu não vou ter mais acesso a essas florestas como eu venho por aqui. Esse isolamento, quando eu digo isolamento, não a questão das pessoas, mas o barulho. Como essas árvores, elas abafam o barulho. Parece que você tá dentro de uma caverna, assim, com aquele som meio abafado. A caverna faria eco, mas assim, abafa o som, sabe? Isso dá uma sensação de acolhimento, parece. Parece que ela tá te abraçando. Se você olha pra esse... Olha isso, como é que é. As árvores estão tão perto uma da outra que parece que tá te acolhendo, né? É uma sensação que é difícil de descrever em palavras. O verde forte, esse verde musgo, úmido, é inacreditável. A floresta da tundra tem essa característica, né, de ser as árvores bem altas, a copa das árvores lá no alto. E é uma sensação incrível de estar aqui. Se Deus quiser, eu voltarei para cá um dia, com certeza. Revisitar os meus amigos, claro. A pontezinha aqui, que às vezes ela tá meio bamba, perigo isso. Ouvir a voz interior dói mesmo. Eu já passei por várias situações que eu não queria ouvir. Porque, sabe, eu não... Acredito que você também alguma vez já deve ter passado por situações semelhantes. Você quer suprimir aquela voz. Porque a gente tem uma sensação de sabe o que deve ser feito e escolhe fazer outra coisa. Por isso que a gente sabe que o ser humano é um ser livre. Nós temos liberdade. Só que automaticamente a liberdade ela vem com responsabilidade. Tem que ser responsável pelas suas escolhas. Ninguém é responsável. Não é seu pai que é responsável, seus amigos. Não é o Estado que é responsável pelas suas escolhas. É você. Então, é duro ouvir isso, mas é o que é. Isso se chama amadurecimento. Minha estradinha favorita. Não tem uma pessoa hoje, provavelmente, porque é dia de semana. Aqui é a entradinha do parque. Aqui é onde eu saí, mas também entra pro parque pra lá. E aí vamos seguindo o caminho solitário aqui. Eu adoro esse lugar, cara. Eu sempre me lembro, aqui parece muito Minas Gerais, quando você está no interior de Minas, naquelas estradinhas que vão cortando os quilombos na montanha. Quando você sobe aquelas serrinhas assim. Me lembra muito. Acho que em todo lugar é assim, né, do interior, não é só no Brasil. Então, e como é bom fazer essa caminhada matinal. Luz na cara. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é expor a luz natural. Mesmo que sejam uns 20 minutos. Cara, essa sensação de que a jornada está vindo ao fim me deixa triste um pouco, porque tantas coisas que eu passei aqui. Dá uma vontade da gente, né, querer voltar no tempo, ou, sei lá, partir para uma nova jornada. Bom, estou partindo para uma nova jornada. Quando eu sair daqui, a vida com certeza vai me convocar a algo novo. Eu já estou planejando isso. Cheguei nesta vista maravilhosa. Ah, como eu gosto de vir pra cá, cara. Não me canso, eu não me canso. Eu tava pensando no caminho, quando eu tava vindo pra cá. Eu tava refletindo sobre uma coisa que... Por que eu gosto tanto de fazer trilha? Eu comecei a pensar comigo, porque quando a gente tá na trilha... Principalmente, assim, quando você está mais sozinho no silêncio, você pode estar com pessoas, né? Mas quando está em silêncio, isso volta à nossa ancestralidade. Quando a gente era nômade, a gente não
não existia estrada. Até coisa de 200 anos atrás começou a existir estrada. 300 anos, olha lá. Menos, né? Então a gente sempre caminhou, né? Caminhou, cavalo, transportes, né, alternativos com animais, enfim. Mas a gente sempre caminhou, né? No meio do mato. A gente tem que descobrir as coisas, ou, claro, as navegações, né? Claro, descobrir os continentes, mas dentro dos continentes, né? Você tá andando, você caminha, você faz as trilhas. Isso me remonta a essa época mais ancestral nossa. Isso não de 300 anos atrás, há 1000 anos atrás. Bem nas antigas, eu tenho essa memória. Memória não, né? Eu tenho essa sensação. E eu acho animal isso. É uma sensação que nos faz relembrar de onde nós viemos, quem nós somos, ou éramos, no caso. O fato de você estar andando nessas trilhas, né, os caminhos, como, né, claro, alguém abriu a trilha, né, essa trilha que eu ando aqui, por exemplo, alguém abriu, alguém veio com um facão, cortou. Mas a gente descobriu os caminhos novos, né, para a vida isso é muito importante. A gente vai fazer os nossos caminhos, então, quando você está numa trilha, criando um caminho ou descobrindo algo novo, e para a vida isso é totalmente válido, isso faz total sentido também. Quando você está caminhando em meio ao mato, você está vendo novas possibilidades, indo explorar o desconhecido. E isso para mim é maravilhoso. E essa sensação, mesmo fazendo a mesma trilha várias vezes, eu geralmente fazendo sempre as mesmas trilhas aqui na região onde eu fico, não me enjoa, né? Parece que sempre tem alguma coisa nova na trilha. Uma árvore que caiu, uma pedra num lugar diferente, o caminho muda. Não tem como falar. A vegetação cresce, é muito dinâmico o ambiente, então essa sensação da novidade me anima, que me deixa ansioso, feliz quando eu estou fazendo trilha, por exemplo. E isso me dá mais insights na vida. E é por isso que eu amo vir fazer esses caminhos aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já acabou. Vou curtir aqui um pouco dessa paisagem. Se Deus quiser, e até o próximo.